Muito bem, boa noite a todos. Nós vamos dar início a mais uma reunião de terça-feira do CEPET, uma reunião magna nossa, e infelizmente a última reunião do ano, né? A gente geralmente faz as nossas reuniões até a última semana do mês de novembro. Quando a gente olha, vapt-vupt, passou o ano 2001 super rápido, e nós já estamos começando dezembro, o último mês. Estamos terminando a nossa a parte acadêmica com as nossas reuniões de terça, a reunião de quarta, amanhã também vai ser a última do ano. Nós vamos continuar ainda com algumas reuniões teóricas, mas a reunião de terça-feira nossa é a última hoje. Nós tínhamos preparado que essa reunião fosse a reunião do Dr. Bruno. O Dr. Bruno não pode ficar para a reunião de fundo, porque ele tem um outro compromisso, então nós antecipamos, mas que fique valendo a reunião do Dr. Bruno hoje como a última reunião nossa magna, a reunião do CEPET, que nós antecipamos para as 18h30. Então, o Bruno tem uma história já grande dentro da terapia intensiva, dentro da MIB. Ele é formado em Juiz de Fora, depois fez a sua formação em São Paulo, principalmente na Escola Paulista de Medicina, onde ele fez doutorado. Tem uma participação grande na sociedade também, de pneumologia, mas também na MIB. Na MIB, ele ajudou a construir o VENUT, hoje ele é o responsável pelo VENUT. E ele já voltou para Juiz de Fora, já como professor, agora em Juiz de Fora. Ele dá aula de semiologia também, assim como eu dou aula aqui de semiologia. Mas, Bruno, quero te contar que na semana passada os meus residentes selecionaram um artigo que você ajudou a escrever para o Jornal Brasileiro de Pneumologia, de Assincronia, um artigo muito bonito, muito didático, cheio de figuras. E eu meio que dancei na maionese com as perguntas deles, e eu disse assim, não, eu vou ter que trazer o Bruno para poder dar aula, porque acho que é um assunto extremamente importante, as assincronias, né? Elas se tornaram muito importantes à medida que se aumentou muito o número de doentes em ventilação mecânica prolongada. Os pulmões, na época do Covid, foram talvez os pulmões mais complicados que a gente ventilou, e durante muito tempo, durante tempo prolongado, um número muito grande de doentes dentro da unidade de terapia intensiva, e você tendo que cuidar de diversos pacientes graves, com sedações que nem sempre eram adequadas, faltou muito sedativo, faltou muito ventilador de boa qualidade, né? Principalmente naquela época de crescimento rápido, se cresceu às custas de ventilador ruim. Então, a sincronia foi certamente um desafio muito grande para toda a equipe nossa aqui, para todo mundo que ventilou pulmão em diversos locais. Então, essa tua aula está sendo esperada já desde a semana passada, e já há muito tempo, obviamente, mas a gente se deu conta mesmo de o quanto a gente precisava de melhorar o entendimento das diversas causas de assincronia dos doentes graves sob ventilação mecânica invasiva, tentar também entender como controlar isso com pouca sedação, né, sem precisar de sedar, como melhorar a interface do doente com o ventilador. E, obviamente, também queremos entender um pouco de que forma essas assincronias todas acrescentam energia para o pulmão e acrescentam, eventualmente, lesão pulmonar associada, induzida pela ventilação mecânica. Então, Bruno, é um prazer tê-lo, é a primeira vez que você vem numa reunião oficial do CEPET, e espero que você possa participar em outras vezes. É um prazer tê-lo com a gente. Muito obrigado, professor Álvaro. Para mim é um grande prazer, uma grande honra de participar dessa reunião, desse grupo, né?
E tenho aí um amigo de longa data, que é o Péricles. Tenho vários amigos, né, mas mais próximo o Péricles. A gente fez residência de forma muito próxima, eu um pouquinho na frente dele, e fico muito feliz de reencontrá-lo aqui. O Péricles, junto comigo, ele participou da fundação do Venuti, e nos primeiros anos foi coordenador durante um período longo, né? Então, o trabalho inicial ali teve uma participação não só do Péricles, minha, mas também do Alexandre. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso também. E esse artigo que o senhor citou, eu até coloquei como último slide uma sugestão de leitura, né? Também foi uma coisa bem legal. Ele foi o Marcelo Holanda que sugeriu o tema, né? Propôs esse tema. Na época ele era o presidente da Comissão de Terapia Intensiva da Sociedade Brasileira, por isso que ele foi publicado no Jornal Brasileiro de Pneu, e me convidou, e também a Juliana, para escrevermos juntos. É interessante, a gente fica super orgulhoso que esse artigo ele passou a ser muito referenciado, e ele é a figura de disparo reverso desse artigo, é a figura de disparo reverso do UpToDate. Então, a gente fica muito orgulhoso, né? O UpToDate hoje é uma referência aí para os alunos, para os residentes, para todos nós, né? Incontestável, né? E a gente tem um orgulho muito grande que o artigo ele é referenciado e a figura é reproduzida lá. Então, só para ilustrar aí, o senhor comentou a curiosidade que o artigo gerou, né? De certa forma, a gente que participou da escrita fica orgulhoso. Bom, então agora eu vou apresentar e fica, obviamente, as ordens para as perguntas. Não tem nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. Então, em alguns autores, inclusive no nosso artigo, a gente tenta definir a sincronia como um desacoplamento entre os tempos inspiratório e expiratório do paciente, aquilo que o paciente deseja, e aquilo que é ofertado pelo ventilador, e também uma discrepância entre as necessidades do paciente, principalmente em relação a fluxo e volume, e o montante que é ofertado pelo ventilador. Então, em linhas gerais, o que a gente tem é o nosso drive respiratório, ele recebendo estímulos, diferentes estímulos, por exemplo, receptores na parede torácica ou no parênquima pulmonar, mas outros também, como a hipoxemia, a hipercapnia, a acidose. Então, isso tudo em conjunto, isso estimula mais ou menos o drive respiratório, que tem uma expectativa de receber uma determinada quantidade de fluxo e volume num determinado tempo. Ele gostaria que isso fosse ofertado pelo ventilador, né, que daria um feedback, então, às demandas que geraram esses estímulos. O problema é que quem está coordenando o ventilador não é o paciente, está aí a pessoa de um profissional, um médico, um fisioterapeuta, os dois em conjunto, e nem sempre o ajuste feito pelo operador, e aí por diferentes razões, podendo até passar pelo desconhecimento, mas às vezes por limitação da condição clínica ou da máquina, nem sempre o ajuste programado pelo ventilador e executado pelo ventilador consegue atender a demanda do paciente. E aí isso traz uma série de implicações. Então, você pode fazer uma subutilização ou uma utilização inadequada da musculatura respiratória, que pode gerar atrofia ou lesão. Conforme o professor Álvaro falou, isso pode gerar, de diferentes razões, a gente vai discutir algumas, padrões lesivos de ventilação mecânica, que podem corroborar aí, ou colaborar para a ocorrência de VILE, e um desconforto, com dispneia, com agitação, alteração do sono, delírio, muitas vezes requerendo níveis mais profundos de sedação. Isso tudo em conjunto, demonstrado aqui por estudos observacionais, então a relação de causa e efeito não é totalmente estabelecida, mas isso tudo leva a uma associação positiva entre a ocorrência e a frequência com que as assincronias ocorrem e uma série de desfechos ruins, como um desmame difícil ou prolongado, e até mesmo alguns autores identificando aumento de mortalidade. Repito aqui que não há necessariamente uma relação de causa e efeito, são estudos observacionais, existe também um grande potencial dos pacientes mais graves terem mais assincronia, e aí parte desses desfechos ruins serem decorrentes da gravidade, não necessariamente da sincronia. Mas certamente, do ponto de vista de fisiologia, de fisiopatologia e lesões pontuais, as assincronias elas são deletérias.
Existe uma série de tentativas de classificação dessas assincronias, né, e a grande maioria dos artigos separa as assincronias em relação ao que está envolvido naquela sincronia. Geralmente, ou um disparo inadequado, ou uma ciclagem inadequada, ou uma oferta de fluxo inadequada. As assincronias de disparo, as duas mais frequentes, são o disparo ineficaz e o autodisparo, e aqui as setinhas mostrando que elas podem ocorrer em diferentes momentos do ciclo respiratório, principalmente o disparo ineficaz, que ele pode ocorrer em qualquer momento do ciclo. O autodisparo não, vai ser sempre no início. Depois eu retornarei em cada um desses tipos. A outra classificação de assincronias são as assincronias de ciclagem. Basicamente, a ciclagem pode ser prematura ou tardia. E aqui a ciclagem prematura, na sua extensão máxima, pode levar a um duplo disparo. E aqui não é bem o disparo reverso, eu coloquei nesse momento, não é bem uma ciclagem prematura, mas como ele faz diagnóstico diferencial com duplo disparo, eu coloquei ele aqui, mas na verdade ele é uma assincronia de disparo, é um disparo praticamente reflexo. E, por fim, as sincronias de fluxo, que podem ser decorrentes de um fluxo que é ofertado insuficiente, aquém da demanda ventilatória do paciente, ou até mesmo excessivo. Então, essa é a classificação com pequenas variações, mas é a classificação mais frequentemente descrita nos artigos. Mas existe uma outra, que foi proposta por esse autor, Fan, no Critical Care Clinic, em 2018, que ela é muito interessante. Ele divide as assincronias em dois grandes grupos, naquelas em que o drive respiratório está aumentado em relação à demanda, então a assistência é insuficiente. Por exemplo, fluxo insuficiente, a ciclagem prematura, que pode culminar com duplo disparo. E o contrário, aquela sincronia em função de um drive respiratório reduzido, gerando uma assistência excessiva. Isso tudo, em termos de aumentado e reduzido, é sempre em relação àquilo que está sendo ofertado. Aqui eu teria o disparo ineficaz, o disparo reverso e a ciclagem tardia. A importância clínica de a gente entender esses dois grupos de assincronia é que ela, de certa forma, ela nos ajuda já a entender qual tipo de ajuste ou de conduta que eu vou tomar com o objetivo de tentar revertê-las. Agora a gente vai ver cada uma dessas assincronias um pouco mais profundamente. Talvez a mais comum de todas seja o disparo ineficaz. Ela é detectada na curva, pode ser na curva de pressão ao longo do tempo ou na curva de fluxo ao longo do tempo, em que eu vou perceber esforços, ou seja, negativações da pressão inspiratória em relação à PIP, então quedas da pressão inspiratória, geralmente acompanhadas por uma imagem espelho. Essas contrações geram um pequeno fluxo, então na curva de fluxo ao longo do tempo, mas elas não são suficientes para disparar o aparelho. E por uma série de fatores, alguns relacionados ao ventilador, outros relacionados ao paciente. Relacionados ao ventilador, uma sensibilidade inadequada, um ajuste de uma sensibilidade aí num valor numérico muito alto, dificultando o trigger pelo paciente, ou um tempo inspiratório prolongado, ou uma assistência excessiva. Isso em conjunto pode fazer com que durante a inspiração o paciente faça algum esforço inspiratório que não vai ser detectado pelo aparelho. E alguns fatores relacionados ao paciente. Drive reduzido, seja pela doença de base ou por uma sedação residual excessiva, ou uma fraqueza muscular, quer dizer, o paciente tem o drive, mas ele é incapaz de traduzir esse drive numa contração eficaz, e uma situação muito particular que é a autopip, que eu vou discutir adiante. E aí o que acontece nesse disparo eficaz é que, frequentemente, ele ocorre em função de um somatório dessas situações. Então, o exemplo clássico é aquele paciente com DPOC, que está em pressão de suporte, muitas vezes com a pressão de suporte ajustada num nível elevado. Então, o que eu terei aí de somatório? Essa assistência excessiva, muitas vezes, vai deprimir o drive dele, às vezes lavando o CO2. A gente sabe que se eu uso uma pressão de suporte excessiva, principalmente no paciente obstruído, o tempo inspiratório dele vai ser prolongado, inclusive isso vai gerar uma outra sincronia, o que pode culminar no autopip, que vai ser um fator a mais para desencadear aquela sincronia. Então, a gente vê
que muitas vezes você tem que ir atrás de mais de um fator determinante da sincronia e estabelecer uma ordem de prioridade na sequência das correções. O contrário, aqui é o exemplo disso. Então, tem aqui à esquerda, na situação A, um paciente com pressão de suporte, uma pressão de suporte elevada, então um total de 20, né, quer dizer, uma pressão de suporte de 15, e aí vocês observem que ele faz uma série de esforços que são perdidos, né? E isso aqui, muitas vezes, não é percebido pelo operador, pelo médico, pelo fisioterapeuta, e pode, inclusive, dar uma falsa ideia de conforto, visto que a gente, muitas vezes, monitora se o nível de pressão de suporte está adequado em função de uma frequência respiratória baixa, menor que 20, entre 15 e 20. Então, se eu não perceber essa sincronia, eu posso estar diante de um paciente em pressão de suporte com a frequência respiratória de 12, eu achando que ele está super confortável, mas, na verdade, a frequência de 12 são os disparos que ele consegue, mas a frequência dele é muito maior. Então, só aqui a gente teria 4 tentativas de disparar o aparelho sem sucesso. Veja que, a partir do momento que a pressão de suporte foi diminuída para 10, né, todos os esforços desse paciente passaram a ser disparados. E em relação ao autoPIP, como que se dá a influência da autoPIP no disparo ineficaz? Então, aqui a gente observa um paciente com autoPIP, eu percebo que ele tem autoPIP em função da curva de fluxo, né, que ela não volta a zero, e aqui eu consigo perceber o disparo ineficaz por um esforço aqui na via aérea que tenta gerar fluxo, ele estava exalando, e aí a onda de fluxo volta para zero, mostrando que houve uma movimentação de ar em direção ao paciente. E se eu tivesse monitorando a pressão esofágica, eu vejo que ele fez um grande esforço, uma grande contração muscular, gerou uma grande pressão intratorácica negativa, provavelmente numa magnitude muito maior do que a sensibilidade que estava ajustada. Se a gente observar aqui, olha, um esforço de mais de 15 centímetros de água, ninguém ajusta a sensibilidade nesse patamar, e mesmo assim ele não disparou o ventilador. Por que ele não disparou? Ele não disparou em função da autoPIP, e aí é um conceito que a gente tem que entender, que a sensibilidade, seja ela a pressão ou a fluxo, ela está relacionada às movimentações de pressão ou de fluxo no circuito do ventilador, nas grandes vias aéreas. Então, se eu tenho um paciente que tem uma autoPIP, por exemplo, de 10 centímetros de água lá no alvéolo, a mais do que nas vias aéreas, ele só vai conseguir gerar uma pressão para disparar o aparelho se ele zerar a autoPIP e aí sim fazer, aqui no caso, -1 de sensibilidade. Esse paciente, para disparar esse ventilador com a sensibilidade ajustada em -1, ele teria que fazer -11 centímetros de água de esforço. Então, é óbvio que a primeira tentativa minha é reduzir essa autoPIP, seja com o tratamento do broncoespasmo, das secreções, muitas vezes diminuindo a pressão de suporte, ou seja, o ideal é que eu reduza a autoPIP. Né? Só que muitas vezes eu estou diante de um paciente com níveis muito altos de autoPIP que eu ainda não consegui fazer essa reversão. Nessa situação, em particular, que não é tão frequente assim, eu posso titular uma PIP, colocar uma PIP externa, aqui nesse exemplo, de 8 centímetros de água, porque agora a diferença entre a pressão alveolar e a PIP que está aqui, ela se reduziu, e aí com um esforço menor eu serei capaz de disparar esse ventilador, o paciente será capaz de disparar esse ventilador. Isso não é isento de risco, a gente sabe que tanto a PIP quanto a autoPIP que a gente está medindo, ela representa, em linhas gerais, uma média do que está acontecendo no pulmão, então nada impede de que eu tenha áreas com valores diferentes. Né? E aí, ao acrescentar a PIP externa, eu posso hiperinsuflar determinadas regiões. Então, sempre que eu faço esse ajuste, e repito, ele não é o meu primeiro ajuste, ele é numa situação em que eu não consegui minimizar a autoPIP, eu devo fazer de novo a monitorização da mecânica para ver se não piorou a autoPIP total, não piorou o platô, ou seja, que esse incremento na PIP externa não piorou a hiperinsuflação do paciente. Se não piorou, eu posso manter e provavelmente eu vou diminuir essa sincronia. O contrário do disparo ineficaz, os esforços perdidos, é o autodisparo. Isso pode ocorrer quando a sensibilidade está excessiva, no sentido de um valor ali muito baixo,
que não é muito comum, a gente realmente prefere trabalhar com valores baixos. O vazamento, então aqui identificado facilmente numa curva volume ao longo do tempo. Então, esse não retorno do volume corrente para a linha de base, isso no ventilador pode ser confundido pelo ventilador como direcionamento de fluxo pelo paciente. Então, se ele tiver com a sensibilidade ajustada a fluxo, isso pode gerar alto disparo. Aquele condensado no circuito, hoje isso é muito menos frequente pelo uso dos filtros HME, e raramente relacionados ao paciente. Isso às vezes acontece com as oscilações dos batimentos cardíacos, pode ali oscilar o circuito e se a sensibilidade estiver muito baixa, ter o alto disparo. Não é uma sincronia tão frequente assim, né? E eu detecto quando as frequências são absurdamente altas, geralmente passam de 30, 40, e observo que não tem nenhuma correlação de um esforço do paciente com esse disparo. E aí eu corrijo o vazamento, corrijo os condensados e posso titulando um pouquinho para cima essa sensibilidade para tentar a menor sensibilidade que aborte esses altos disparos. A outra sincronia, embora ela seja chamada de duplo disparo, e ela é realmente um duplo disparo, na verdade é uma sincronia de ciclagem. Então, o duplo disparo ocorre porque o ventilador, a maioria das vezes, o ventilador ciclou mais precocemente em relação ao desejo do paciente, e aí ele continua o seu esforço inspiratório, e a depender dessa magnitude, ele pode dar um segundo ciclo. Do ponto de vista acadêmico, vamos dizer assim, a gente chama de duplo disparo quando esse intervalo entre os dois ciclos é menor do que metade da duração de cada um. Claro que isso é uma filigrana, ninguém vai ficar medindo, né? Na prática, a gente vê nesses dois ciclos muito próximos, a gente sabe que houve um duplo disparo. Então, os fatores determinantes é uma incompatibilidade entre a demanda ventilatória e a expectativa de tempo inspiratório do paciente com um tempo inspiratório muito curto. E aí a correção desse duplo disparo, ela se dá aumentando o tempo inspiratório, né? E a forma com que eu vou fazer esse aumento, obviamente, depende de qual modalidade que eu estou. Então, por exemplo, se eu estou no volume controlado, eu teria que reduzir o fluxo, eventualmente aumentar o volume. Na pressão controlada, basta aumentar o tempo inspiratório, e na pressão de suporte, a maneira mais intuitiva e eficaz é diminuir o ponto de corte, ali, aquele cycling off, para prolongar o tempo inspiratório. Um pressuposto para eu chamar essa sincronia de duplo disparo é que o primeiro esforço seja assistido, mostrando que o paciente fez um esforço inicial que se manteve ciclando o ventilador 2 vezes. Quando eu não tenho esse primeiro ciclo assistido, eu chamo de disparo reverso, que é o que está evidenciado nesse último grupo de ciclos aqui, que vocês observem que tem um ciclo controlado. Veja que na pressão esofágica, esse primeiro disparo ele não foi precedido pelo esforço do paciente, então ele foi um ciclo controlado, e foi esse ciclo, talvez por uma exposição de uma mecânica respiratória comprometida a um fluxo elevado, uma pressurização rápida, que reflexamente gerou a contração diafragmática, e aí ele faz o duplo disparo. Isso é chamado de disparo reverso, né, e ocorre frequentemente em pacientes com drive respiratório diminuído quando estão saindo de um quadro de uma sedação profunda, ou ainda estão sob sedação profunda, ou começando a retirar essa sedação, principalmente quando você tirou o bloqueador neuromuscular. Né? Então, aqui nesse momento, eu tenho 2 caminhos que são praticamente opostos. Então, a primeira tentativa é tirar a sedação, que é acordar esse paciente para que todos os ciclos dele sejam assistidos, que não exista mais ciclo controlado, que ele assuma, que o seu drive respiratório assuma o comando da respiração. Se isso não for possível, em função do surgimento de outras assincronias ou aquele momento de instabilidade que ele esteja, aí a opção é o inverso, é voltar ao curare desse paciente. Embora sejam assincronias diferentes, né, conforme eu coloquei, elas têm uma consequência que é igual, que é o empilhamento aéreo, né, que nesse momento, o segundo ciclo, o paciente recebe o segundo ciclo sem ter exalado completamente o volume corrente ofertado anteriormente. Então, isso gera o empilhamento de ar, que a gente chama. Não necessariamente ele recebe o dobro, mas certamente ele recebe mais do que aquilo que eu ajustei. Então, esse empilhamento, ele desconstrói a nossa estratégia
ventilatória protetora com base no volume corrente. Então, às vezes eu estou achando que eu estou ventilando o doente com 6 ml por quilo, mas cada vez que ele faz isso aqui, ele pode estar recebendo 10, 11 ml por quilo. E isso não é detectado pelo ventilador. O ventilador ele zera o volume corrente a cada um dos ciclos. Bom, no COVID, acho que todos nós vimos demais essa situação que está ilustrada aqui nesse gráfico, né? Essa da janelinha amarela e depois aqui no último, que não deixa de ser que é um disparo reverso. Então, se a gente acompanhar esse ciclo, a gente observa que não houve esforço do paciente nesse momento, né? Mas alguma coisa está em pressão controlada, alguma coisa acontece aqui, ao final do tempo inspiratório, em que o fluxo para de desacelerar, às vezes até uma queda na pressão, ou às vezes ocorre essa alteração na conformação da curva de fluxo. Isso também é disparo reverso e muitas vezes passa despercebido e muitas pessoas acham, né, tem um entendimento do disparo reverso só quando eu tenho os dois ciclos. Isso não é. Isso foi muito bem mostrado nesse estudo aqui, daquele mesmo Fan e do Brochard, né, mostrando que aqui, olha, a pressão esofágica, aquela curva de fluxo, e a pressão de vias aéreas. Então, nos dois casos, nesse primeiro caso aqui, no segundo, o primeiro ciclo é controlado, veja que ele não tem nenhuma contração diafragmática, então a pressão esofágica não cai, e é a expansão pulmonar que reflexamente gera a contração do diafragma, gerando essa queda na pressão esofágica, que nesse momento teve uma magnitude tal que foi suficiente para ciclar de novo. Mas aqui nesse segundo houve o disparo reverso, só que não em intensidade suficiente para fazer o empilhamento aéreo, houve só mudança na curva de fluxo e na curva de pressão. Tá? Se esse disparo reverso de menor intensidade tem ou não um significado clínico, qual que é, isso ainda não tá estabelecido. Porque certamente ele não gera o empilhamento aéreo, mas alguns autores sugerem em que ele talvez, essa contração diafragmática no momento inadequado e contra uma válvula respiratória fechada, talvez possa trazer algum impacto negativo para o diafragma. E aqui ele mostrando as diferentes pressões musculares, conforme o paciente tem ou não, aqui, quando tem o duplo disparo, o disparo reverso com empilhamento, o disparo reverso sem empilhamento. Esse empilhamento de ar ele fica claro quando a gente tem a possibilidade de monitorar pela impedância elétrica, que aí ela mostra, né? Então, aqui um ciclo com empilhamento de ar, praticamente dobrando o volume corrente desse paciente, tá? E desconstruindo a estratégia de ventilação mecânica protetora. Né? Então, aqui, né, mostrando que o volume corrente ajustado inicialmente era 270 mais ou menos, e nesse momento de empilhamento aéreo ele passou de 500. Aqui a ciclagem precoce sem o empilhamento, é só esse entalhe, né, no final da curva, são as mesmas causas e as mesmas formas de corrigir do que o duplo disparo. O oposto da ciclagem precoce é a ciclagem tardia, típica dos pacientes com obstrução das vias aéreas, principalmente quando colocados no modo de pressão de suporte. Então, lembrando que a pressão de suporte, ela cicla a fluxo, então eu estabeleço um ponto em que o declínio no fluxo inspiratório é atingido, e aí o paciente cicla. E quando eu tenho um paciente com obstrução nas vias aéreas, a desaceleração do fluxo ela é muito lenta. Então, isso vai prolongando demais o tempo inspiratório acima da demanda do paciente. A forma com que ele tem para interromper isso é fazendo uma contração da sua musculatura expiratória, perdão, que gera essa espícula, né, mostrando uma elevação da pressão nas vias aéreas acima da pressão de suporte que eu ajustei, que é a contração da musculatura expiratória, tentando interromper um tempo inspiratório que está prolongado. Vou ver se vai passar um filminho aqui. Então, esse é um paciente, olha, nitidamente fazendo, a gente costuma chamar de overshoot de saída, ele estava em pressão controlada. Veja que o tempo inspiratório está prolongado, a ponto de ter uma pausa inspiratória, né? E a gente detectou essa sincronia, reduziu o tempo inspiratório, veja que sumiu aquela pausa na curva de fluxo e sumiu
aquela espícula na curva de pressão ao longo do tempo. Então, essa é uma sincronia relativamente frequente na pressão de suporte e na pressão controlada em doentes obstruídos. E, por fim, as assincronias de fluxo, que podem ser divididas em fluxo insuficiente ou fluxo excessivo. O fluxo insuficiente, ele foi descrito, essa sincronia foi descrita lá antes dos anos 2000, por um artigo clássico do John Marini, professor Marini, em que ele mostrava que pacientes em pressão controlada, eu que ajusto o fluxo, ou seja, ele não consegue receber um fluxo proporcional à sua demanda, a gente teria uma suspeita de que o fluxo é insuficiente quando a curva de pressão ela forma essa concavidade voltada para cima. Habitualmente, a curva de pressão ao longo do tempo na volume controlada é uma curva progressiva e mais reta aqui. Essa concavidade é justamente o paciente fazendo um grande esforço inspiratório para receber um fluxo maior do que está sendo ofertado. Só que como o fluxo é fixo, eu que escolho, ele não consegue, e aí durante toda a inspiração tem essa tentativa de diminuição da pressão nas vias aéreas. Isso ocorre geralmente com a demanda ventilatória aumentada em relação ao esforço do paciente. A pressão controlada e a pressão de suporte, ela responde, dando mais ou menos fluxo conforme o esforço do paciente, mas desde que eu ajuste níveis adequados de pressão. Então, realmente, essa assincronia de fluxo insuficiente ela é menos frequente na pressão controlada e na pressão de suporte, tanto é que quando eu a detecto na volume controlado, é intuitivo eu mudar para pressão controlada ou pressão de suporte, mas isso não é garantia de que ela não permaneça. E aí, como que eu vou identificar na pressão controlada ou na pressão de suporte essa sincronia? Esse entalhe na curva de pressão, e o fluxo para de desacelerar, ele consegue até receber um pouquinho mais de fluxo. Isso aqui está mostrando que o paciente está fazendo pressão inspiratória para ganhar um pouco mais de fluxo, ele consegue, o ventilador não consegue responder isso automaticamente, gera esse entalhe na curva de pressão ao longo do tempo, chamada às vezes de assincronia em M, por esse Nzinho que forma aqui no topo da curva. E o fluxo excessivo, o contrário, ocorre quando o fluxo de ataque ofertado ao paciente é acima da sua demanda. Também muito frequente na pressão de suporte ou na pressão controlada, quando ou eu ajusto níveis de pressão excessivas, ou quando eu faço um rise time muito íngreme. Então, o que acontece? Essa sincronia está vista aqui à direita. O paciente recebe um fluxo acima da sua expectativa, então, reativamente, ele contrai a sua musculatura. E aí a pressão até ultrapassa o nível que eu ajustei, seria aqui em 15, formando essa espícula na entrada, overshoot de entrada. O ventilador sabe que ele não pode manter a pressão acima do que foi determinado, então ele gera uma queda abrupta no fluxo, a pressão se estabiliza, então consigo ver um entalhe nas duas curvas, de pressão e de fluxo ao longo do tempo. A solução para essa sincronia é alterar o rise time, fazendo com que o fluxo de ataque seja um pouco mais lento, trazendo mais conforto para o paciente. Aqui, esse é um artigo, eu peguei de uma aula que o Alexandre Isola deu recentemente no congresso, achei muito interessante, fazendo um resumo de algumas dessas principais assincronias e, de certa forma, classificando-a, como eu fiz lá atrás, em termos de maior ou demanda do paciente. Então, se vocês pegarem aqui o último gráfico, é a atividade elétrica do diafragma, tá? Ocorrendo ou não, e a sua magnitude. De certa forma, traduzindo o drive e a capacidade de executar o drive. Então, nos esforços perdidos, o que eu tenho? Uma menor atividade do diafragma, insuficiente para disparar aquele aparelho. No autodisparo, eu tenho ciclos sem atividade elétrica, mostrando que eles ocorreram por algo que não era desejo necessariamente do paciente. Aqui no duplo disparo, mostrando que a atividade elétrica permanecia por mais tempo do que a ciclagem do primeiro ciclo, caracterizando o duplo disparo. O disparo prematuro, mostrando que a atividade elétrica a ciclagem prematura, mostrando que ainda tinha atividade elétrica quando o ventilador ciclou, e o contrário, já uma redução da atividade elétrica e o ventilador ainda vinha, olharem aqui, a atividade elétrica já praticamente terminou e o ventilador ainda estava desacelerando seu fluxo até que isso foi interrompido
pela contração da musculatura expiratória. Uma outra sincronia de fluxo é a distribuição do fluxo. Essa é uma sincronia que a gente só consegue ver por métodos de imagem, né? Geralmente são pulmões muito heterogêneos, e essa sincronia surge quando você passa da curorização e começa a permitir esforços espontâneos. Então, o paciente faz um grande esforço inspiratório, direcionando praticamente todo o volume corrente, inicialmente para as porções dependentes da gravidade. Então, imagine, você está ajustando 6 ml por quilo, considerando toda uma superfície pulmonar. Só que, no primeiro momento, todo aquele 6 ml por quilo vai para uma superfície bem menor. Então, para essa região restrita, isso é um volume corrente excessivo. E só depois ele se distribui uniformemente por todo o pulmão. Então, aqui, eu teria que, de alguma forma, diminuir esses esforços espontâneos, com uma sedação, não necessariamente curarizando de novo e sedando profundamente, mas trabalhando melhor esse drive desse paciente. Então, para concluir, as assincronias são frequentes e há uma correlação com desfechos desfavoráveis, embora não se possa falar necessariamente em causa e efeito. Elas devem ser buscadas ativamente, elas não disparam os alarmes do ventilador, e a melhor maneira de buscá-las ativamente é com a análise das curvas. Então, eu preciso conhecer, porque acha-se mais facilmente aquilo que eu procuro e que eu sei identificar. É óbvio que eu tenho pacientes de maior ou menor risco, inclusive para assincronias específicas, né? Então, por exemplo, no DPOC, eu já vou buscar aquela ciclagem tardia, no que está com SARA acordando, eu já vou buscar o duplo. Então, eu tenho que ter essa análise crítica do que eu procuro em cada tipo de paciente diferente. Devo tentar resolvê-las, obviamente, dentro desses conceitos que a gente tentou passar, com ajuste dos parâmetros, mudança de modo, e em casos muito particulares, mas que a gente tem que reconhecer que eles existem e devem ser considerados, eu tenho que retomar uma sedação, eventualmente até mesmo uma curarização. E aqui o professor Álvaro já fez o comentário, né, mas eu trouxe aqui mais uma vez o convite para vocês lerem esse artigo que eu tive a oportunidade e a honra de participar. Muito obrigado, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Muito bom, Bruno. Muito obrigado pela aula. Ótimo, excelente. Eu vou pedir para que você fique mais um pouco, então, para poder responder algumas perguntas, alguns comentários. E eu vou perguntar primeiro para o Alisson e para a Luísa o que eles acharam, quais são as perguntas que ele tem para o Dr. Bruno. Aí, Luísa, tudo bem? Alisson? Oi, doutor. Acho que foi muito boa a aula mesmo. Eu, juntamente com a Luísa, fomos os residentes que conversamos com o doutor Álvaro sobre esse artigo. Tá? Ele realmente, assim, muito didático, é um dos artigos que acho que mais apresenta em relação aos gráficos, às tabelas. Eu acho que a forma didática do artigo boa, e a aula acho que só complementou e retirou todas as dúvidas, principalmente relacionado ao disparo reverso e ao duplo disparo, que, pelo menos na minha opinião, são as assincronias mais difíceis de ser reconhecidas. Eu não tenho, só tenho a agradecer, na verdade, pela aula, assim, sensacional. Obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. Eu acho que eu sigo mesmo o pensamento do Alisson, doutor. A gente realmente tinha várias dúvidas, a gente estudando o artigo ontem, e realmente gostaria de parabenizar o doutor Bruno e todos que escreveram o artigo, porque ele é realmente bem didático, as imagens são muito boas para a gente conseguir memorizar isso, quando a gente vê no ventilador, a gente conseguir associar qual possível assincronia o paciente está fazendo, e acho que todas as dúvidas que tinham ficado, que a gente acabou discutindo semana passada, foram sanadas, né? Então, só gostaria de agradecer mesmo pela aula, doutor Álvaro, por ter convidado o doutor Bruno. Excelente, assim, sem dúvidas, por enquanto. Paula, você esteve envolvida com a monitorização dos doentes em ventilação mecânica, junto com o pessoal da USP. Queria ouvir os teus comentários e alguma pergunta para o doutor Bruno. Oi, boa noite. Então, foi um prazer assistir essa aula, doutor Bruno, acho que foi maravilhoso, assim. A sincronia é uma coisa que a gente, por mais que a gente estude, revise,
ali na frente do paciente à beira-leito, sempre bate uma dificuldade, sempre bate uma dúvida, uma coisa que a gente tem que revisar bastante. Eu acho que talvez o que a gente tenha um pouco menos de acesso, que a gente conseguiu ver com a bioimpedância, seria o Pendeluft mesmo, que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de entender como tratar, como que eu lido com isso. E outra dificuldade que eu acho que acaba sendo da maioria das pessoas, como o Alisson comentou, é realmente essa diferenciação do disparo reverso, do duplo disparo, que apesar de eles terem a mesma consequência, eles são tratados de uma forma diferente. Então, assim, para mim ficou bem claro hoje na aula, mas eu gostaria de saber, assim, em relação ao disparo reverso, o tratamento, eu tenho um pouco de dificuldade de entender como lidar com isso, sabe? De entender como tratar. Às vezes eu tento tratar ele como duplo disparo, mas nunca dá certo. Então, eu acho que essa é a minha maior dificuldade hoje. Pois embora ali na curva, né, ele tem aquela similaridade, e se gerar o pilhamento aéreo, ele tem a mesma consequência, eles são realmente, do ponto de vista do que está por trás, muito diferentes. Então, realmente tem que identificar, porque a forma de conduzir é diferente. Então, de novo, o duplo disparo clássico, o paciente faz o primeiro disparo, né, e o ventilador cicla precocemente, em função do ajuste que você fez. Então, quando o ventilador cicla, esse paciente ainda está fazendo esforço. E no esforço, numa magnitude tal, que ele dispara o ventilador de novo. Então, está claramente essa sincronia, porque o que você programou para o ventilador fazer é abaixo do que o paciente quer receber, principalmente em termos de tempo inspiratório, né? Mas o tempo inspiratório é o que você monitoriza ali, mas tem por trás, a gente, no fundo, eu acho que é pouco provável a gente saber exatamente o que o doente quer naquele momento, mas ele quer mais, e o que dá para você mexer. Então, nesse doente, você tem que prolongar o tempo inspiratório. Aí você vai ver em qual modalidade que você está, e se você optar por se manter naquela modalidade, você ajusta para prolongar o tempo inspiratório. Tá? O disparo reverso, o paciente não tem controle sobre isso, não é uma demanda dele. Tanto é que o primeiro ciclo é controlado. O paciente não entrou, né, o ventilador ciclou. E a expansão, aí, na verdade, eu acredito, vocês me corrijam aí, por favor, o que está por trás não está totalmente estabelecido, né? Então, há uma teoria de que essa distensão ali do sistema respiratório reflexamente gere uma contração diafragmática. Quando você está monitorizando a pressão esofágica, e eu estou falando isso teoricamente, eu não tenho esse tipo de monitorização, você vê nitidamente que a contração da musculatura respiratória, quer dizer, a queda da pressão esofágica, se dá após o primeiro ciclo. Então, foi um disparo dado pelo paciente, pelo ventilador, e o paciente faz aquilo reflexamente. Então, veja bem, você tem uma contração reflexa que não foi iniciada pelo paciente. Quais são as duas possibilidades para você resolver isso? A mais extrema é bloquear o doente, que aí não vai, ele curarizado, adequadamente curarizado, ele não vai contrair o seu diafragma. A segunda, não, é você tentar o contrário, fazer com que ele assuma todos os ciclos. Porque, inclusive, alguns estudos que monitorizam a sincronia por horas, eles acreditam que o disparo reverso pode entrar até num padrão, como se houvesse ali um drive para disparo reverso. Né? Então, na hora que você acorda o doente e ele começa a fazer os seus esforços, né, ele inibe, porque até por princípio, né, se eu tenho um esforço, eu não vou ter disparo reverso. Entendeu? Então, na beira do leito, se o seu paciente estiver numa situação de melhora, tente que ele entre mais na ventilação. Diminua a sedação, eventualmente, aí vai depender de toda uma clínica. Geralmente, também quem faz esse disparo reverso não está muito bem, não. Mas você poderia tentar até culminar. Será que ele consegue passar a pressão de suporte? Mas, pelo menos, tente com que todos os esforços passem a ser dele, que ele passe para uma ventilação assistida. Agora, se isso não é possível, ele continua fazendo disparo reverso, principalmente com empilhamento aéreo, aí você tem que abortar. Aí tem que curarizar, porque geralmente são doentes em fase de recuperação da lesão pulmonar, e se você começar a aceitar aqueles disparos reversos repetidas vezes, ele vai estar sendo ventilado com 10 ml por quilo,
muito frequentemente. É assim que a gente faz. Aquele disparo reverso sutil que eu mostrei, o significado clínico daquilo eu não sei. E acredito que não tenha na literatura ainda. Então, eu não curarizaria um doente só por aquilo. Muito bem, Bruno, obrigado. Péricles, agora acho que nós queremos te ouvir um pouco, teus comentários sobre a aula do Bruno e da parceria que vocês fizeram durante muito tempo. Na verdade, não foi bem parceria, foi aluno versus professor. O Bruno foi meu R2 quando eu era R1, R3 quando eu era R2, e fez parte da banca do meu doutorado, inclusive, né? E, bom, talvez uma coisa que eu percebo em relação à sincronia é que, assim, a aula do Bruno é extremamente didática, e a gente viu, inclusive, assim, construindo essa aula durante o curso realmente Venute, né, como, assim, o jeito de falar continua cada vez melhor, digamos assim. Mas uma coisa que eu aprendi muito justamente com o Bruno, com o Marcelo Alcântara, é que um problema que, às vezes, as pessoas, quando estão começando, e agora essa questão de falar sobre a sincronia está muito na moda, digamos assim, é uma ânsia de identificar o nome da sincronia sem necessariamente querer entender aquilo que o Dr. Bruno está justamente insistindo, que é ficar do lado do paciente e perguntar, basicamente, afinal de contas, o que está acontecendo. Porque, às vezes, até parece que os nomes são um pouco parecidos, por exemplo, ele citou as duas assincronias, que são em contextos completamente diferentes. Um contexto de um paciente crítico que leva um susto, e esse susto faz esse reflexo, ou uma situação em que existe uma situação de despertar. E muitas vezes realmente é ficar do lado para poder justamente tentar identificar. Porque o grande problema é identificar o que é que está acontecendo realmente. E isso, eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que se atentar a isso realmente, que o Dr. Bruno insistiu bastante. Então, essa necessidade de poder justamente monitorizar na mecânica, na curva, e olhando o paciente e o contexto clínico do paciente, porque a situação clínica que é importante. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, várias perguntas, mas eu selecionei pelo menos uma pergunta, que é, na falta de conhecimento fisiopatológico e na falta de examinar o paciente, vamos sedar. Então, a impressão que eu tive, assim, é claro que é crueldade poder justamente criticar as pessoas, porque a gente teve uma situação não usual, realmente, claro, né, de uma tonelada de pacientes e pessoas que, às vezes, não tinham, inclusive, tempo de poder realmente fazer essa dedicação. Mas, por outro lado, também, hoje nós temos sedativos melhores. E eu tenho até a impressão, baseado em estou vendo, que dá a impressão até que os sedativos parece que baixaram o preço, porque realmente eles ficaram tão populares que parece até que estão mais disponíveis. Então, você acha que, baseado nisso agora, que supostamente a pandemia está diminuindo, o uso de sedativos nessa fase de desmame, você acha que é para poder diminuir tanto esse desconforto de alguns pacientes, você acha que é mais aceitável, ou você não vê isso, que na verdade foi só uma coisa fora da curva mesmo, e que é a tecnologia cada vez melhor dos ventiladores, e aí ficar em cima é que vai fazer a diferença nesse desmame? Pérez, eu acho que você está correto mesmo. Acho que sedação é um dos campos da terapia intensiva onde a gente tem mais espaço para melhorar, né? E sobre a forma de treinamento e sobre a forma de uma presença intensiva e inspiradora e de liderança mesmo dos coordenadores de UTI, né? Eu acho que todo mundo, os mais velhos que coordenaram UTI nessa pandemia, a gente trabalhou com pessoas de diferentes níveis de formação, a gente entende a insegurança
pessoa da catástrofe, né? Então, nitidamente há uma mão pesada no sedativo que isso tem que ser visto, né? Então, acho que a gente, nessa pandemia, sedou-se demais, acredito eu, né? E o contrário também, né? Acho que a gente aprender a conduzir o desmame com níveis do nosso lado de sedação. Isso na Covid, acho que os pacientes faziam mais delírio, não sei se pelo isolamento da UTI. Eu nunca estubei tanto doente com doses baixas de algum tipo de sedação, como o Precedex, às vezes o Propofol, né, e morfina. Então, eu acho que a gente tem aí um campo que tem que ser muito trabalhado, né, de um extremo que está se sedando muito e trazer para um patamar, e também de um uso judicioso dessas medicações, seja para permitir uma VNI, às vezes um doente mais específico, e na extubação, né, naquela transição em que você chega uma hora só, ou a sincronia está tão grande, a briga está tão grande, que ou eu desisto do desmame, né, ou eu vou ter que conduzir esse desmame com esse doente sedado, né? Aí lançando mão de drogas de titulação rápida, que você deixava para tirar o restinho praticamente no TRE. Você conduzia todo o processo com o paciente com algum grau de sedação. Então, eu acho que é um desafio que nós temos aí pela frente de melhorar. E concordo com você, eu acho que hoje nós estamos caminhando para dar uma popularizada e todas as UTIs terem o que tem de melhor de sedativo, né, muito próximo disso. Doutor, eu tenho uma dúvida, na verdade, que já ficou da semana passada, mas eu queria descer isso mesmo, se está certo o meu pensamento. Para mim, duas curvas que são bastante parecidas, olhando sem olhar se elas são pressão, fluxo ou volume, é a do fluxo insuficiente e do disparo e da ciclagem tardia. A forma com que eu entendi de diferenciar as duas é que é de fluxo insuficiente, o entalhe vai ser na curva de pressão, e na ciclagem tardia, o entalhe vai ser na curva de fluxo. Seria isso, esse inverso? Ou teria outras formas de diferenciar? A curva a ciclagem tardia, primeira coisa, de novo, quem faz ciclagem tardia? A não ser que você tenha feito um ajuste muito grosseiro no ventilador, isso é mais típico do DPOC na pressão de suporte. Que isso, mesmo que você faça tudo certinho, tem um risco de ocorrer. Fora isso, você vai precisar de ter ajustado um tempo inspiratório muito prolongado. Então, na ciclagem tardia, a primeira coisa é isso. E aí a curva de pressão ela vai homogênea o tempo todo e lá no final ela sobe acima do nível de pressão que você escolheu. Tá? Então, não há um entalhe, existe uma espícula lá no final, né, que vai corresponder à ciclagem logo em seguida, o fluxo do ponto de onde ele está, ele vai para zero. O fluxo insuficiente, né, nesses modos pressóricos, PCV ou PSV, em algum momento, você vai ver um decréscimo, um entalhe, aí não é uma espícula, é o contrário, uma depressão abaixo do nível de pressão que estava, associada a uma retificação do fluxo. O fluxo para de desacelerar em resposta àquele esforço que o paciente fez. Então, eu estou no modo pressórico. Então, o ventilador sabe que ele tem que manter a pressão naquele nível. Se o paciente faz força, ele joga mais fluxo. Então, isso acontece de forma exagerada, então o ventilador não consegue responder de imediato. Então, há o vale na curva de pressão. Mas ele vai tentar fazer isso. Então, junto com esse vale, você vai ver uma retificação ou uma corcova na curva de fluxo ao longo de tempo. Tudo bem? Mais alguma outra pergunta? Algum comentário? Mirela? Oi. Tudo bem? Oi. Tudo bem, sim. Um comentário rápido. Oi, Bruno, tudo bem? Como vai? Tudo bem, Mirela. Prazer. Belo. Então, não é um comentário. Bruno, me corrija se eu estiver errada. Embora em algumas circunstâncias você mostrou ali que alguns pacientes têm determinados problemas, principalmente o DPOC e assim por diante, mas na maioria das situações há um modo de ventilar o doente que precisa ser corrigido, né? E é um problema com o operador. Então, eu não sei se é impressão minha, mas eu acho que, mesmo nos intensivistas, o conhecimento de ventilação mecânica e abordagem
da ventilação mecânica, ela não é de um conhecimento, vamos dizer assim, profundo, generalizado, vamos dizer assim. Acho que é uma área, um nicho, que algumas pessoas conhecem melhor, mas que na massa dos intensivistas, minha impressão é que ainda isso deixa a desejar. E se discute também aí muito a questão de que isso foi delegado para a fisioterapia respiratória em muitos serviços, e quando, na verdade, essa é uma atividade que é realizada por uma equipe que inclui o médico e o fisioterapeuta, né? Isso é bem antigo, isso que eu estou falando, mas essa discussão de que o médico delegou para o fisioterapeuta a condução da ventilação mecânica, ela é eu acho que é uma realidade, sim. E eu acho que isso fez com que também, mesmo os intensivistas tivessem um conhecimento inferior nessa área do que em outras áreas. Minha impressão. Algum comentário, Bruno? Eu concordo plenamente, isso é um fato, né? Eu, Pérez, acho que todos nós, né? Mas em função do Venuti, eu dou aula no Brasil inteiro, e essa realidade ela se repete em quase todos os lugares que eu vou, né? E com falas, às vezes, que eu quase caio para trás, né? Tipo, o físio não deixa eu chegar perto do ventilador, não sei o quê. Eu tive uma experiência, eu trabalho no UTI do Hospital Universitário, Hospital Federal, né? E até por ser minha linha de pesquisa, de estudo, tudo, obviamente que a ventilação mecânica aqui, ela fica comigo, gerenciando os diaristas, enfim. Claro que os fisioterapeutas são extremamente bem-vindos. E agora teve a prova, não sei se vocês acompanharam isso, de título de especialista em terapia intensiva dos fisioterapeutas. E eu vi a prova. 40 questões por 32 de ventilação mecânica altamente complexas. Altamente complexas. Né? E de ECMO. A de ECMO eu errei, não sabia. Né? E outras, errei outras também, não foi só a de ECMO, não. Mas, assim, umas mal feitas, etc. Mas o grau de exigência em ventilação mecânica que o Conselho de Fisioterapia exige para titular um fisioterapeuta em terapia intensiva. Né? E aí, eu acho que, assim, a gente, não sei, realmente não é uma praia minha, não sou bom nisso, mas é uma coisa instalada e, pelo que eu vi, tende a piorar. Porque há uma comodidade do médico, e isso tem um efeito colateral que eu julgo assim, gravíssimo. Primeiro, esse afastamento do médico, que é quem, teoricamente, tem todo o contexto na mão. Né? Então, ele não pode sair desse processo. Ele pode até ter ajuda, mas ele tem que participar. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte: o fisioterapeuta, que ele vai hoje num plantão, e ele é o responsável pela ventilação mecânica, essa passa a ser também a sua única função na UTI. Então, os doentes não são reabilitados. Entendeu? Então, você vai numa UTI, quem que está botando o paciente para fazer atividade física, sentar, ou até mesmo manobras respiratórias de reabilitação? Quem faz isso? Ninguém. Porque o fisioterapeuta, ele se intitulou o responsável pela ventilação mecânica, chancelado pelo plantonista, e aí sei lá mais por quem. Então, você está certíssimo, Mirella, eu concordo plenamente. E é um problema que dá dois efeitos: o afastamento do médico da fisioterapia e o afastamento do fisioterapeuta da fisioterapia. Afastamento do médico da ventilação mecânica e o afastamento do fisioterapeuta da fisioterapia. E cabe lembrar que esse conhecimento do fisioterapeuta, que de maneira geral se restringe à questão respiratória, tem outras questões, né? Tem interação pulmão, cérebro, pulmão, coração, outras e muitas outras que não são de competências das habilidades do fisioterapeuta, que são das habilidades do médico, e que elas acabam sofrendo uma repercussão muitas vezes negativa, né? Então, o médico, fica aqui os nossos residentes aí a mensagem, tem que recuperar essa questão, né? Tem que se interessar por esse assunto, tem que prestar atenção, tem que estudar mais. Não acho que seja fácil, acho que a fisiologia não acho simples, mas ela é fundamental. A gente tem que retomar essa questão de compreender bem a ventilação mecânica e a monitorização da mecânica, que é negligenciada, eu vejo aí em visitas e tudo mais, né? Eu acho que a gente precisa retomar isso.
Excelente. Muito bem. Acho que nós estamos, infelizmente, chegando ao fim. Nós temos que liberar o Dr. Bruno, o professor Bruno. Ele tem um outro compromisso agora. Muito obrigado, Bruno. Quero dizer que é um desafio para todos nós, para a nossa residência, para o nosso programa, ter aulas desse nível, e um estímulo para os nossos residentes, para os nossos médicos poderem estudar cada vez mais, de uma forma mais profunda, a ventilação mecânica. Quero dizer que no pico aqui nós chegamos a ter 85 pessoas que estavam te assistindo, 35, agora já temos 39 aqui no GoToMeet, mas tem mais de 40 pessoas no YouTube, no Facebook. Uma grande parte deles são fisioterapeutas que trabalham conosco, e nós temos um orgulho muito grande de poder trabalhar com eles e de poder aprender com eles e de formar uma equipe importante com os nossos fisioterapeutas também. Obrigado, Bruno. Espero que você possa voltar no ano que vem. Eu vou fazer novos convites. Espero que você aceite e que você tenha disponibilidade para poder vir conversar conosco. Obrigado. Um abraço. Será um prazer. Obrigado.